Querido amado Mestre, abençoe a todos que estão aqui hoje, que possamos abrir nossa cabeça, abrir a nossa mente, para que todas as informações que sejam possíveis caibam em nós, para que possamos usá-las cada dia mais e mais em nossa história, para que possamos mudar a nossa história, para que possamos crescer cada vez mais na nossa reforma íntima e na nossa vida como um todo. Senhor Jesus, nos dê forças para sempre continuar em frente e não desistir nunca. Querido Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nessa casa tão abençoada. Que assim seja. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Lá atrás também? Então tá, vou cuidar para ver se eu não derrubo nada aqui, que eu esqueci de vir com bolso hoje, um bolso que coubesse. Muito bem, nosso tema hoje, aborto. Tema polêmico, né? E a gente já começou com uma leitura para que a gente possa refletir. Comentário. Para que a gente possa refletir. Porque, na verdade, são muitas as desculpas que a gente usa para sugerir, para fazer, para não fizemos, mas desculpamos, né? Quem fez, porque há muita controvérsia sobre que momento, né? Que momento que é errado fazer o aborto. Mas se a gente estudar a literatura espírita, a gente vai ver que é muito vasta e tem muitas informações. Se a gente estudar a doutrina, a gente não vai ficar em dúvida, não. Então, o aborto, né, seria a remoção ou a expulsão prematura do ovo, do embrião, do feto, antes de completado, né, o que a gente chama de gestação. Seria a interrupção da gestação, né? Então, o período entre a união dos gametas e o início de trabalho de parto é considerado aborto. Mas, na visão espírita, fica a pergunta: quando ocorre a união da alma ao corpo? Nós vamos falar sobre isso na noite de hoje, então. Nas pesquisas achei algumas coisas assim diferentes, que a gente nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, que tipos de aborto, né, que acontecem, né? Então a gente tem o aborto chamado espontâneo, o chamado induzido, que pode ser por medicamentos, ou pode ser até por uma cirurgia. Aborto de repetição, o considerado legal pela lei humana, né? Ou criminoso, porque não está dentro da lei humana. Social, aborto terapêutico e aborto eugênico. Vamos ver um pouquinho só de cada um, a gente não vai se aprofundar também, né? Não é essa a intenção. Na questão do aborto induzido, né, entram muitos aspectos aqui. Entre os aspectos legais, morais, éticos, religiosos, porque cada religião tem a sua premissa. E a religião não foi feita por Deus, né? A religião foi feita pelo homem. Então o homem também faz as suas leis e as suas regras conforme, infelizmente, muito lhe interessa, né? Então o induzido é correto? Quando que é correto? Não é correto? Vamos falar um pouquinho mais. O aborto terapêutico, que eu nunca nem tinha ouvido falar, né, seria um aborto provocado em algumas situações, como, por exemplo, para salvar a vida da gestante, né, para preservar a saúde física ou mental da mulher, para dar fim a uma gestação onde a criança poderia vir com problemas congênitos. Aborto social ou aborto econômico seria no caso de famílias muito numerosas, em que o nascimento agravaria a crise financeira e social, aumentando o problema social denominado de miséria. Realmente o ser humano tem uma imaginação, né? Se a gente usasse assim a nossa inteligência, já que nós não somos mais primitivos, a gente usa o instinto, mas usamos muito a inteligência também, né? Então, o aborto social é a solução para a miséria da humanidade? Temos que pensar
inclusive, não tinha pensado nisso, mas agora eu vou comentar. Temos que pensar, inclusive, as eleições estão aí, né? Nós vamos eleger quem faz as leis. Então, nós vamos ter que pensar um pouquinho mais nisso também. E o aborto legal? Aquele que, na lei daquele país, é considerado que pode. No caso do Brasil, existe a lei em que considera que pode ser feito o aborto em 2 casos. No caso de estupro da mulher, né? Por várias consequências. Às vezes o estupro também se dá em meninas novas, né? Crianças geralmente não há gravidez, mas meninas 12, 13, 14 anos já pode acontecer, né? E no caso de... além do risco materno, né? O risco da mãe, de vida da mãe e o estupro. E aí, coincidências não existem, né? Hoje de manhã, quando eu voltei, eram umas 7h15, eu voltei de deixar meu filho na escola, daí eu ligo a TV porque eu gosto de ver o jornal. E a notícia que está passando é sobre a morte de 2 moças por 2 abortos clandestinos. Aí eu peguei até um bilhetinho, assim, ó, os dados que a repórter estava falando, que eu peguei meio no caminho, né? Mas ela diz o seguinte: 1 a cada 5 mulheres já fizeram um aborto ilegal. Ilegal considerado pela lei humana. Em 2013, 1.523 mulheres fizeram abortos autorizados pela lei humana. Mas quase 200.000 acabaram chegando nos prontos-socorros, né, hospitais, né, clínicas, para se tratar de situações de decorrência pós-aborto. Né? A gente considera, então, que esses 200.000 teriam feito um aborto clandestino, além de ilegal, né, ilegal pela lei humana, pela lei de Deus, clandestino também, né? E esses números, na verdade, não devem ser reais, né? A gente deve ter um número muito maior nessas situações, né? Ela diz também que em torno de 700.000 casos de aborto no país a gente já tem, então, pelo Ministério de Saúde já é considerado um caso de saúde pública, né? E aí ela diz também assim que a lei no Brasil prevê que é legalizado o aborto nos casos de estupro, risco de vida da mãe e anencefalia do feto. Só que como eu não tinha achado a questão da anencefalia, eu procurei de novo. E eu realmente não achei. Não vi isso que esteja contemplado na lei brasileira, né? E outra coisa que foi comentado também na reportagem é que há um número estimado de que 7.400.000 pessoas já fizeram aborto nesta encarnação, né? E aí, nós temos o aborto espontâneo também. O aborto espontâneo, pela ciência, o que poderia ser a causa? Fumo, álcool, alguma deficiência congênita realmente do feto, né? Algum trauma durante a gravidez. E aí a ciência vai buscando as suas respostas, né? Mas e o espiritismo? O que diz, né? Abortos espontâneos podem ter motivos pregressos, vidas passadas. Aquele casal pode ter pedido a infertilidade como uma prova por ter praticado aborto, por ter induzido aborto, por ter participado no conselho, não só feito, não só a mãe, não só o pai, não só o aborteiro, né? Mas assim, o conselho, né? Que conselho a gente dá às vezes para as pessoas, né? Outra causa do aborto espontâneo que o espiritismo nos traz são débitos realmente. Nessas questões de débitos, às vezes, até como tudo nessa vida, vale muito a nossa intenção, o nosso conhecimento, o nosso amadurecimento, então tudo pode ser modificado. Então, quantas mães será que o segundo filho, o primeiro que vem a nascer, de repente não é o mesmo que foi abortado? Pode acontecer. Outros casos de
pelo Espiritismo, que o Espiritismo explica, de aborto espontâneo, são do próprio feto, o próprio espírito reencarnante, que tem medo de reencarnar. Ele sabe que vai ter uma prova maior, ele sabe que pode vir, de repente, com uma deficiência, ou sabe que vai vir, ou às vezes até a questão energética com os próprios pais, né? A gente tem medo da morte, né? A gente acha difícil morrer, mas é muito mais difícil renascer, né? Mesmo com toda a preparação, tirando a questão da reencarnação compulsória, mesmo com toda a preparação, mesmo que a gente estude lá, que a gente se aplique, que a gente venha decidido a ter essa vida aqui, passar pelo que a gente tem que passar, na hora H não é bem assim, né? E aí, às vezes, algum aborto espontâneo pode acontecer por esse motivo também. Na questão do aborto eugênico, que seriam as más conformações congênitas, né? Decorrentes de alterações genéticas ou infecciosas. A medicina, hoje em dia, já com em torno de umas 12 semanas de vida, ela já consegue, através de exames, descobrir se o feto vai nascer saudável ou não. Qual é a vantagem para a humanidade disso? A vantagem é que muita coisa pode ser tratada na vida intrauterina ainda. Muito pode se resolver, muito pode se mudar. Mas a desvantagem é que hoje em dia isso está servindo de desculpa para muitas pessoas procurarem a lei, para dentro da lei humana, conseguirem autorização para aborto. Quem disse, mesmo que um exame dê que possa vir alguma alteração congênita, quem disse que esse bebê vai nascer assim? Quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu lecionava para lá de Rio do Sul, e eu me lembro que uma professora novinha, também 20 e poucos anos, recém-casada, estava grávida do primeiro filho, lógico, naquela época os exames também não eram tão atuais como os de hoje, né? Mas eu me lembro que os exames de gravidez dela deram que o filho dela ia nascer com deficiência. E ela ficou durante um bom tempo, porque depois de um certo tempo já nem pela lei não se pode mais praticar o aborto, né? E ela ficou durante um bom tempo em dúvida se ela tiraria essa criança ou não. Graças ao bom Deus, ao seu anjo da guarda, ela acabou levando a gestação até o final e essa criança nasceu saudável. Então, assim, para Deus nada é impossível. Onde é que está a nossa fé também? E aonde é que está o nosso compromisso também? Porque se a gente vai receber um filho com alguma deficiência física, mental, a gente já aceitou isso. A gente pode não lembrar. A gente não lembra de muita coisa quando a gente está aqui encarnado. Mas seja de boa vontade ou até de má vontade, a gente já aceitou. Por que eu digo de má vontade? Porque no fundo eu não queria. Mas eu sei que vai ser bom para mim e para aquele bebê. É um resgate que eu preciso, é um resgate que ele precisa, ou é um resgate que nós dois precisamos, é um resgate que o pai precisa. Eu vim aqui para a Terra para resgatar, para amadurecer, não só mais intelectualmente, mas moralmente e espiritualmente. Então, o que nos dá o direito de decidir sobre, inclusive, vida de outros? E o aborto é o mais complicado dos assassinatos, porque aquele bebezinho ainda não pode se proteger, né? E quem disse que às vezes aquele bebê vai ser um resgate ou é um inimigo? Quantas vezes não vai chegar aí um espírito que iria ser o equilíbrio daquele lar? Muitas mulheres dizem que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, né? E aí a lei também já entra junto nessa questão.
Em primeiro lugar, a gente não se lembra, ou a gente não estudou a doutrina, de que nós não somos donos de nada a não ser do nosso próprio espírito. Nem o corpo físico é nosso, ele é emprestado. A casa que nós compramos vai ficar. O dinheiro que eu tenho vai ficar. O trabalho que eu tenho vai ficar. E esse corpo físico também vai ficar. Eu só vou levar a minha inteligência, tudo o que eu fiz de bom e tudo o que eu fiz de mal e que está dentro do meu cérebro perispiritual. É isso que eu vou levar junto. Então eu não sou dona deste corpo físico. E se fosse, eu também não seria daquele corpinho que está vindo ali. Então nós temos que pensar mais profundamente nessa questão. Não usar a lei humana como desculpa, né? Nessa questão até do aborto eugênico, que daí a lei agora usaria isso como desculpa, vamos dizer assim, para autorizar o aborto, né? Nós temos a questão 372 do Livro dos Espíritos. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Foram as palavras usadas na época, né? Os que habitam corpos de idiotas, idiotas entre aspas, né? Porque não é o idiota da língua portuguesa, né? São espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que vão experimentar naquele corpinho, impossibilitando de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos, né? Então, assim, ó, fica claro que mesmo que esse bebê venha com alguma deficiência, ele precisa desse corpo, porque esse corpo é um instrumento que ele vai precisar para a sua evolução. A gente conhece um senhor, ele deve estar com quase 60 anos lá de São João, né? Ele vive na cama desde que nasceu, né? A casa aqui até ajuda com fraldas geriátricas lá. Eu visitei ele pouquíssimas vezes, mas o pessoal que vai mais para São João Batista vai mais vezes lá. Ele tem a deficiência dele, ele não consegue falar, mas o espírito não é deficiente. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele compreende tudo. Mas é um rapaz que veio com deficiência e de poucas vezes que eu vi lá, eu nunca vi ele falar nada de ruim. Ele está sempre alegre, ele está sempre feliz, ele sempre fala positivo, ele ama aquela mãe e aquela mãe idolatra ele. Se ela tivesse praticado o aborto para que ele não viesse. Existem outros casos que a gente conhece também, de espíritos que vêm com uma certa deficiência e que mesmo assim são rebeldes. Então, se a gente analisar aquele espírito, não precisa analisar o que ele fez no passado, mas a gente fica analisando se ele tivesse todas as condições intelectuais e físicas, imagina o que ele poderia fazer. Porque são espíritos inteligentes. Então, o corpo, aquela mente que não vem processando como o que nós consideramos normal, gente, é uma bênção para a evolução daquele espírito. Então nós temos que pensar muito nessas questões. E aí uma questão que está dentro da lei, e que autoriza, né, seria a questão do estupro, né? É uma questão delicada, porque o que nós vamos pensar de uma menina, por exemplo, de 12 anos que engravidou de um estupro? A lei, então, protege nesses casos. Mas se a gente estudar a doutrina espírita, a gente sabe, a gente conhece que não existe vítima do jeito que nós imaginamos as vítimas. Será que não existe uma atração magnética, alguma coisa entre agressor e vítima? Ninguém deseja isso para ninguém. Acho que todo mundo, mesmo do coração um pouco mais frio, se emociona, se entristece quando acontece um caso desse. E claro que para Deus isso jamais deveria acontecer. Mas existem muitas coisas que nós fizemos no passado que a gente não se lembra. Eu posso até estar já umas 2 encarnações sendo uma outra pessoa, mas eu ainda não desgastei aquela minha energia toda que de alguma coisa errada que eu fiz, muito errada, ou que eu pratiquei,
pratiquei aborto, vamos dizer, eu estou dentro desse tema, né? Há muitas encarnações atrás. E agora, de repente, nessa encarnação, vem aquele espírito que eu convivia, e a gente ainda, magneticamente, estamos ligados, a gente não desgastou aquilo ainda. Acaba, às vezes, acontecendo uma atração que a gente nunca, se não estudar a doutrina, não vai entender o porquê. É um assunto delicado? É um assunto delicado. Mas será que é motivo, se eu engravidar depois de um estupro, para abortar? Porque existem casos em que a mãe não tem condições psicológicas, depois do que aconteceu realmente, de ficar com esta criança. Mas dê para adoção. Existem tantos casais precisando, querendo filhos, né? Se a família puder criar, que bom. Se não puder, dê para adoção. Mas não faça o aborto, né? Até porque, da mesma maneira que eu comentei antes, esse espíritozinho que está vindo ali, às vezes era um serzinho para lhe ajudar na sua evolução. Não necessariamente vai ser um espírito ruim, um espírito maléfico, um espírito inimigo. A gente não sabe. E aí as consequências, né? As consequências do aborto, tem as consequências legais da lei, né? De cada país tem a sua lei, tem cadeia. E outras consequências, né? Mas as mais importantes para nós, as consequências físicas e psicológicas, né? Consequências físicas, a gente viu na notícia do noticiário hoje de manhã, né? Do jornal. 2 moças, para mostrar as fotos dela, não eram menininhas novas, né? Eram moças que, se não quisessem ficar com a criança, poderiam ter dado para adoção, né? Mas o que será que levou elas, né, a essa situação? As consequências psicológicas que podem advir do sentimento de culpa mais tarde, né? Esse sentimento de culpa que depois pode até a fazer esse espíritozinho ali que foi abortado a ser um obsessor. A gente tem tanta literatura espírita confiável como, né, Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, que explica que existem casos, sim, que acontecem, né, de se tornar um obsessor. Espiritualmente falando, a mulher pode prejudicar, vamos dizer assim, alguns chakras. Para quem estuda a doutrina, nós temos chakras no nosso corpo, né, principalmente o chakra genésico, que poderá, então, numa próxima encarnação, de repente, ter dificuldade para uma engravidar, ou, de repente, não ter gravidez mesmo, né? Nós temos consequências para o pai, que muitas vezes pode ser o mentor, pode ser quem influencia. Nós vamos ter consequências para quem o aborteiro, no caso, né? Em alguns casos, por questões até religiosas, de crença, quem sabe até alguns vão ter uns atenuantes, né, nessa situação toda. Mas jamais a gente vai deixar de ter a responsabilidade, que seja em maior ou menor grau, né? A gente tem a nossa responsabilidade se a gente esteve nesse convívio e ajudou de alguma forma a que isso aqui acontecesse, né? Para o espírito reencarnante. Quais são as consequências? Como tudo a gente explica na doutrina espírita, cada caso é um caso. Depende muito da intenção daquela mãe, vamos dizer, que essa responsabilidade maior acaba sendo com a mãe, neste caso, né? Não exime a responsabilidade dos outros, de quem induz, de quem aconselha, de quem pratica, do pai que às vezes é o mentor, né? Mas a mãe, nesse ponto, ela veio com esse organismo para gerar. Senão nós não teríamos a humanidade. As crianças precisam nascer para que a gente gere a humanidade. Se essas leis de aborto fossem maiores, e se fossem mais antigas, todo mundo já parou para pensar se a gente estaria aqui?
Qualquer motivo seria motivo para o nosso pai, nossa mãe, o avô, ter feito um aborto. Não quero agora, agora não dá, o dinheiro tá pouco, né? Porque existem motivos fúteis, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, para o espíritozinho, né? Que não conseguiu o espíritozinho, que muitas vezes é um espíritozinho bem danado também, que também tem muito para resgatar, né? Que de santo nenhum de nós temos nada ainda, por isso que estamos aqui no planeta, para resgatar, para progredir, para melhorar, para evoluir, para aprender a praticar a caridade, para aprender a amar o próximo, né? Então depende muito a intenção. O que aconteceu com aquela mãe, qual foi a influência que ela teve, qual é o estado psicológico dela, ela teve ajuda, ela foi abandonada. E vai depender muito da evolução desse ser também. Como eu já comentei antes, se for um ser que vinha ajudar a harmonizar aquele lar, ou vinha ajudar aquela mãe, ele não vai se revoltar. Ele vai continuar torcendo para que tudo dê certo para aquela família, ou para aquela mãe solteira, que ia ser uma mãe solteira, ou para aquelas pessoas. E de repente vai ficar esperando uma nova oportunidade para poder vir, né? Mas, se for um espírito ainda pouco evoluído, realmente a gente pode ter várias consequências, né? A gente tem muita leitura ali, eu trouxe só aqui na questão do mundo maior, de André Luiz e Chico Xavier, né? Onde ele diz que a revolta do encarnante foi tanta que passou a alterar magneticamente o útero materno, causando profunda hemorragia, seguida de distúrbio cardíaco e, finalmente, o desencarne materno, né? O chakra genésico materno poderá ser a ligação, né, ao chakra, mesmo desencarnando a mãe, essa ligação ao chakra genésico pode ser contínua, pode ser em outras encarnações também, gerando alterações ginecológicas futuras, inclusive infertilidade, que é o que a gente já comentou aqui, né? Também pode se ligar ao chakra esplênico, nós não vamos explicar chakras aqui hoje, né? Se tornando um obsessor. E aí, então, a única questão que nós temos aqui no Livro dos Espíritos, que nos diz algo sobre a questão do aborto, nessa questão de pode, não pode, é certo, é justo. Na questão 358, Allan Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta é que há sempre um crime em transgredir as leis de Deus, né? Mas, na 359, Allan Kardec pergunta: dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haveria crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Sacrificar a criança, no caso, né, em prol da mãe, né? E aí a resposta é: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Ainda assim, eu diria que fica um ponto de interrogação. Porque a medicina chega ali e diz para você: você corre risco de vida. Você pode, pela lei dos homens, fazer o aborto. Você está até respaldado pela lei de Deus. Se eu estivesse nessa situação, eu realmente não saberia que atitude tomar. Porque até que ponto eu realmente estaria correndo risco de vida, né? Aonde que está essa certeza absoluta? Aí realmente é uma decisão muito pessoal, da mãe nesse caso, principalmente, assim, né? Mas, então, na doutrina espírita, não existe uma situação, tirando esta, para ser muito bem pensada, quando a mãe está correndo risco de vida, que se justifique o aborto. Mas e aí, como a gente já ouviu um pouquinho na leitura hoje, quando é que dá essa união do espírito ao feto, ao óvulo? Porque aí, então, antes disso não é aborto, depois disso é?
Aí a gente tem que pensar muito bem. Na questão 344, também do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Mas começa na concepção. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga pelo laço fluídico que a gente já ouviu na leitura, que é de outro livro, da Gênese, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, na 345, a união entre o espírito e o corpo é definida desde o momento da concepção. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não iria ocupar aquele corpo ali que está em formação. Certo, então é só no momento da concepção que acontece, então a alma ou o perispírito começou a se ligar ali, através do fio, que a gente diz que quando a gente desencarna, esse fio se rompe, né? Então, a partir daí. Muito interessante, mas a gente tem que estudar mais. No livro Missionários da Luz tem a história da reencarnação do Segismundo, que o André trouxe, novamente ele contou aqui há poucas palestras atrás dele, onde eu trouxe só uns itenzinhos para a gente pensar. Alexandre, que é o mentor lá, né, iniciou os procedimentos visando concretizar o processo reencarnatório de Segismundo. Para tanto, juntamente com André Luiz, compareceu à residência do casal Adelino e Raquel, protagonistas dos episódios pretéritos, né, que tem ligação já no passado com o Segismundo, e com os quais o reencarnante deveria se harmonizar. Ou seja, eles estavam preparando uma reencarnação onde a concepção não haveria nem acontecido ainda. Então não havia a ligação do perispírito ainda. Ainda não havia. Óvulo e espermatozoide ainda não tinham se juntado. Mas existia já a preparação energética, espiritual, de pensamento. Aquele espírito já sabia que ali ia acontecer uma gravidez e aquele corpinho ali ia ser dele. Então nós temos que repensar muito mesmo aonde começa isso tudo. Eu acho que isso tudo começa há muitas encarnações atrás e não só na hora da concepção, né? No caso do Segismundo, como é que foi feito, né? Era chegado o momento em que denominamos restringimento do corpo espiritual. Então, os espíritos construtores, lá do plano espiritual, começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, né, do perispírito do Segismundo, no que eram amplamente secundados pelos esforços de abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. O corpo espiritual de Segismundo foi reduzido para o tamanho de uma corpo espiritual. O corpo espiritual tem o tamanho que a gente tem. Na reencarnação, o perispírito vai sendo reduzido até ficar no tamanho do óvulo, do embrião, para haver a concepção. Então, toda essa preparação já havia antes. Então, se a mãe não quisesse esse bebê, haveria um aborto? Haveria um aborto sem óvulo ainda, sem gravidez? Vamos pensar bastante nisso. Inclusive, Chico Xavier, no livro Mandato de Amor, ele já dizia o seguinte, né? Claro, ele vai falar que é sempre lamentável o aborto, né? Mas tirando algumas consequências da nossa humanidade, como o estupro, né? Mas a gente já tem tantos métodos anticonceptivos hoje em dia, né? Essa meninada também, nova, já conhece isso desde cedo. Eles conhecem mais televisão, aparelhos eletrônicos que nós mesmos, né? Então, o que será que está faltando? Será que está faltando diálogo nos lares?
Será que está faltando apoio quando isso acontece? A questão do aborto é uma questão de sociedade. Nós temos que pensar, não é só na minha casa, é só em mim e só no meu filho. É uma questão do mundo todo. O que está acontecendo? Onde está a falta de informação? Onde está a falta de carinho? Onde está a falta de compreensão? Com certeza, muitas dessas situações acontecem porque a pessoa se sente abandonada, se sente sozinha e se sente sem ninguém para lhe ajudar. E aí, essa é a fuga. Tem uma história que eu já trouxe aqui já há mais tempo, do livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. O autor é Isaías Claro, ele é um palestrante espírita, e ele conta nesse livro, no capítulo chamado Sentimento de Culpa, ele narra que em certa ocasião, ele dando uma palestra, falando sobre esse assunto, né? Quando ele acabou a palestra, uma senhora de em torno dos 50 anos veio procurar ele e disse que ela vivia já desde os 22 anos de idade com sentimento de culpa. Que ela não tinha vivido feliz, ela não era feliz, ela não tinha se casado, ela não tinha tido filhos, porque aos 22 anos, já estando noivas, lá na década de 40, ela tinha tido relações com seu noivo antes do casamento e tinha engravidado. E quando foi contar para ele devolveu a aliança e disse para ela que não acreditava que esse filho fosse dele. Pela época, que já era mais complicada ainda do que ainda é hoje em dia, né? Ela acabou, sem apoio nenhum, ela acabou praticando o aborto. E o sentimento de culpa tomou conta dela de tal modo que ela não viveu mais. Ela passou a vida. Ela não aproveitou a vida, ela não amadureceu. Ela viveu dentro daquele sentimento de culpa. Não casou, não teve filhos. Mas assim, o sentimento de culpa, assim, tudo que a gente falou até agora, fica para a gente pensar o que eu estou fazendo da minha vida, para eu não fazer nada disso no futuro. Mas a gente sabe quantas pessoas já estiveram nessa situação, ou que praticaram aborto, ou que induziram, ou que ajudaram, ou que aconselharam, ou que viraram as costas e deixaram a pessoa sozinha e ela acabou tomando essa atitude. O que a gente faz quando a gente está, então, nessa situação? Porque uma situação é uma situação. Eu não participei nada disso. Ok, eu não participei nada disso nesta encarnação. Mas que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Em nenhuma de sua encarnação. Será que em nenhuma encarnação nossa a gente não fez isso? Em nenhuma dessa situação a gente teve? Como a mãe que abortou, como o pai que induziu, como a aborteira, como o médico que abortou, como aquele coleguinha que induziu. Então, é uma responsabilidade nossa também. Mas e quem, então, já está, ou já aconteceu, ou já esteve dentro dessa situação? A gente tem que pensar muito nisso também. Sentimento de culpa, eu sempre digo, ele é bom até o momento em que ele vem para você, ele vem para mim, porque nos faz acordar. Nos faz perceber, não, isto é errado. Não posso fazer isso, não posso mais fazer isso. Mas pegue esse sentimento de culpa e transforme em algo positivo. Essa senhora que foi conversar com esse palestrante, ela perdeu, vamos botar entre aspas, né, porque não se perde uma encarnação, mas perdeu uma encarnação. Ela poderia ter adotado uma criança. Ela poderia ter feito trabalhos voluntários. Não há nenhum mal que a gente tenha feito que não se resolva se a gente fizer o bem. Mas é o bem verdadeiro. É o bem de coração. É a nossa reforma íntima. Nossa reforma moral. Eu errei. E não é só com o aborto. Eu falo mal dos outros, eu fofoco, eu fico invejando os outros, eu fico puxando o tapete dos outros. Isso serve para qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. Então, aquilo que agora eu sei,
que não se deve fazer, que é errado, o que é que eu vou fazer? O resgate precisa ser feito, o débito precisa ser sanado. Eu preciso reequilibrar a natureza. Tem um livro muito interessante, que deve ser até aconselhado para outras pessoas também, que se chama Depois do Aborto, de Cleonice Lima. Vamos ler e vamos ajudar pessoas que estão, de repente, nessa situação. Porque o sentimento de culpa vem, mas nós temos que sair dele. Nós temos que ir para a prática. Nós temos que ir resgatar. Não esperar uma próxima encarnação para resgatar. E o que a gente pode fazer? Vamos começar com oração. Oração por você mesmo. Se perdoe. Se perdoe para começar a sua nova caminhada, para o seu resgate. Ore para aquele espírito que deveria vir e não veio nessa vez. Até pode estar reencarnado já. Mas ore por esse espírito. Ore por todas as crianças da Terra. Ore pelas mães que se encontram em dificuldade. Porque uma gravidez não planejada é sempre um susto, mesmo quando o casal está casado, tem condições financeiras, e eu digo isso por experiência própria. O meu segundo filho não foi planejado, eu não queria e o pai dele também não queria. Graças a Deus, nesta encarnação, pelo menos, essa palavra não existe no meu vocabulário. Então, nunca, jamais pensei. E nem também daria em adoção. Porque eu acho que a responsabilidade é minha. Mas eu entendo que existem mães, ou pela idade, ou pela condição financeira, ou condição psicológica, que não têm condições, às vezes, de criar. Então, dê para adoção. Esperamos que ela seja muito bem tratada. Existem tantos pais, existem tantos casais, hoje em dia, inclusive casais homossexuais, querendo adotar criança e tratam elas muito bem. Então vamos fazer a nossa parte, né? Vamos começar então com oração. Mas oração de verdade. De coração. Eu quero mudar isso, eu quero tirar esse sentimento, eu quero ser... fazer esse resgate aí. A oração sempre é um começo. Vamos começar já, vamos começar hoje. Vamos fazer uma atividade voluntária. Vamos ajudar num orfanato. Não precisa ser com crianças, mas se for com criança, que bom. Vá num hospital, lê um livro, ajudar as pessoas que estão lá internadas, que às vezes não tem parente para ir lá. Que não vão visitar. Vá num asilo, lê para os idosos. Ajude a cuidar de crianças. Ajude a cuidar, às vezes, de um parente seu, do vizinho. Não se meter na vida dos outros, né? Mas, às vezes, a gente pode praticar a caridade nesse caso, não só de carinho, de consolo, mas material também. Quantas pessoas... Será que eu não posso fazer uma roupinha para aquele bebê e doar essa roupinha? Será que eu não posso costurar e ajudar as mães carentes? Se puder e tiver condições financeiras, psicológicas, né? Adote. Adote um, adote dois. Não é obrigatório. Mas já é uma maneira de resgatar, de reequilibrar aquilo que aconteceu. Ajude. A ajuda, gente, tem que vir do coração, tem que ser sincera. Não, eu vou construir um orfanato, eu vou deixar lá para as crianças e aí eu resolvo o meu problema. Não, não é assim. É muito mais divino você não ter condições de construir o orfanato, mas ir lá ajudar. Ajudar a cuidar. Doe. Eu não tenho tempo. Todo mundo tem um pouquinho de tempo. A gente só precisa deixar de ser um pouquinho egoísta. E aquele pouquinho de tempo que a gente tem, doe verdadeiramente com amor. Doe de você. Dê de você. Se dedique a ajudar mães que estão passando por situações
tantas jovens que às vezes estão em gravidez recente, né? 12, 13, 14, 15 anos, e às vezes foi do namorado, não foi estupro, não foi nada. Essas meninas precisam de amparo psicológico, às vezes precisam financeiro. Os pais dessas meninas às vezes precisam. Então existe tanto que a gente pode fazer para reequilibrar o universo, para reequilibrar a natureza. Ah, mas eu não me meti nessa vida com nada disso, eu não sei de nada disso, eu não preciso fazer isso. A gente pode resgatar todo o mal que a gente fez com o bem que a gente faz, independente do que seja. A gente já falou aqui, outros palestrantes também já falaram em outras palestras, não há necessidade de, eu tenho um resgate com a Sabrina, mas eu quero resgatar, e a Sabrina não. Então, eu posso resgatar com outro espírito. Eu posso resgatar com outras obras caridosas. Eu posso ajudar outras pessoas. Então, não há necessidade de eu vir de novo, não é uma lei eu vir com aquele serzinho. Que bom que eu possa vir. Se eu tiver um segundo filho, que no caso seria o primeiro, vamos amar ele muito, então vai que ele é aquele um que se foi, que eu tirei, ou que eu induzi para sair. Né? Mas o que importa, eu acho que o que a gente tem que levar em mente, é olhar a humanidade como um todo. Eu não sou um ser individual. Eu não estou isento porque alguém que está do meu lado, mas eu nem conheço muito bem, está fazendo isso. E outra coisa que a gente tem que ter muito em mente é que se eu passei por essa situação de algum modo, primeiro passo é se perdoar. Se perdoar, confiar em Deus e trabalhar para si e para os outros para se reequilibrar espiritualmente e moralmente. E eu acho que isso é tarefa de cada um de nós, como irmãos que somos nesse planeta Terra. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a Kátia, a toda essa palestra maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Só vamos agora aguardar em silêncio a oração da Kátia. Aguardar agora o passe. Tá bom? Muito obrigada. Pai amado, nosso Mestre, irmão Jesus, Deus de infinita misericórdia, que possamos começar hoje essa nossa reforma, olhar mais para os nossos lados, amar mais os nossos irmãos, lembrar deles como sendo verdadeiramente nossos irmãos, jamais julgar, mas ajudar a levantar a todos aqueles que estão com dificuldades na caminhada. Pois, como já dissestes, atirai a primeira pedra quem não pecou. E quem de nós está isento de ter errado, de ainda errar? Que possamos olhar com olhos de amor a todos em nossa volta, aos que estão aqui encarnados, aos que estão desencarnados, aos que estão muitas vezes desesperados para uma chance de vir a este mundo, para resgatar, para melhorar, para quitar aquele débito que tanto tem lhe acusado a consciência. Que nós possamos abrir nossos corações e aceitar o que a humanidade possa trazer de melhor e ajudar no que ainda temos tanto a modificar, tanto a melhorar, pois muitas vezes colocamos nosso orgulho e nosso egoísmo à frente da caridade e da humildade. Obrigado por estarmos encarnados, obrigado pela chance de melhorarmos cada dia um pouquinho mais.